céu de infinito poder e amor. Enquanto eu viver, darei o meu louvor. Tu és Rei de terra e céu, de infinito poder e amor. Enquanto eu viver, darei o meu louvor. Viverei pra amar-te, pra te dar o meu louvor. Viverei dependente só de ti. Viverei pra amar-te, pra te dar o meu louvor. Viverei dependente só de ti. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui.
Quero agradecer de todo o coração, das tuas maravilhas tenho que falar. Vou me alegrar, teu nome exaltar, cantando os teus louvores vou me alegrar. O Senhor reina, o Senhor reina, os que te conhecem confiam em ti. O Senhor reina, o Senhor reina, minha segurança, eu me alegro em ti. Quero conhecer-te cada dia mais, ouvir a tua voz e o teu chamar. Vou seguir teus passos onde me levar, cumprir tua vontade e anunciar. O Senhor reina, o Senhor reina, os que te conhecem confiam em ti. O Senhor reina, o Senhor reina, minha segurança, eu me alegro em ti. O Senhor reina, o Senhor reina, os que te conhecem confiam em ti. O Senhor reina, o Senhor reina, minha segurança, eu me alegro em ti. O Senhor reina, os que te conhecem confiam em ti. O Senhor reina, o Senhor reina, minha segurança, eu me alegro em ti. Calma, sozinha com meus pensamentos e medos, procuro. Olho ao redor, olho para dentro, busco. Olho para fora e vejo nas cores. Fecho os olhos e sinto. Na brisa que refresca a alma, sinto a paz. Uma paz que não se explica, que não se entende, que surpreende. Olho para o alto, não para mim mesmo, e recebo graça, suficiência, presença. Sei que não estou só, e na esperança que inunda a alma, só sei, só sinto, vai ficar tudo bem. Boa noite, queridos. Hoje, na nossa reflexão, eu quero dividir com vocês alguns textos, alguns versos do livro do profeta Isaías. Livro de Isaías, livro no Antigo Testamento, livro do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele atuou entre os anos 740 a 680 a.C. Sua função como profeta era de advertir o povo, era de chamar a atenção do povo. Sua função como profeta era chamar a atenção do povo a respeito dos seus pecados. Ao mesmo tempo, sua função era apontar novamente o caminho de Deus para o povo. Assim era o trabalho do profeta, especialmente o profeta Isaías. Ele estava falando de coisas que ainda iriam acontecer. Eles estavam falando de coisas que estão no futuro, que iriam ocorrer. Antes de continuarmos a falar do livro do profeta Isaías, nessa semana que passou eu li uma entrevista e 2 pontos na entrevista que eu li me chamaram bastante atenção. O primeiro ponto foi, ele dizia o seguinte: a pandemia do coronavírus marca o fim do século XX. Isso mesmo.
A pandemia do coronavírus marca o fim do século XX. E aquela pessoa que estava sendo entrevistada, uma pesquisadora, ela chamava a atenção que, assim como o século XIX teve um evento que marca o seu fim, o final da Primeira Guerra Mundial em 1918, um evento triste, um evento que custou 20 milhões de vidas, um evento que levou as pessoas a uma profunda experiência com o luto e ao mesmo tempo gerou uma reflexão enorme a respeito da capacidade destrutiva do homem. Assim, a pandemia do coronavírus também está marcando o fim do século XX. Com todos esses números que nós temos visto, com tudo que tem acontecido, ela chama a nossa atenção para o fato de que, da mesma forma como o século XIX foi encerrado com aquele grande, terrível e triste evento, agora o século XX ele está sendo encerrado 10 anos depois com essa pandemia, a pandemia do coronavírus. Mas um outro ponto nessa entrevista também me chamou bastante atenção. O ponto é o seguinte: o coronavírus, um acelerador de futuros. Isso mesmo. Aquela entrevistada, ela estava dizendo que a pandemia, o coronavírus, ele está acelerando o futuro, ele está acelerando, ele está antecipando mudanças. E aí nós podemos constatar pelo menos aí umas 10 tendências que estão chegando repentinamente, que talvez ainda, se não fosse a pandemia, iria chegar daqui uns 3 a 5 anos, mas ela está antecipando essas grandes mudanças. Exemplo, a revisão de crenças e valores. Talvez por conta de tudo isso a gente comece a entender melhor o que significa solidariedade, o que significa empatia. Talvez por conta disso a gente tenha que fazer uma revisão a respeito de lucros, de que o lucro ele não pode ser obtido mais a qualquer custo. Essa pandemia está antecipando uma mudança e uma que eu acho muito interessante, o menos é mais. Ou seja, a ideia de consumir apenas por consumir vai sair de moda. Essa pandemia está antecipando a reconfiguração dos espaços de comércio. E certamente essa pandemia vai fazer com que espaços de encontros também sejam reconfigurados, novos modelos de negócios para restaurantes, o boom do delivery, experiências culturais imersivas, e aí então a gente está vendo um grande número de lives, inclusive nós estamos fazendo lives, artistas estão fazendo lives por 24 horas, coisas assim. O trabalho remoto. Alguns de nós talvez estejamos achando que vai ser por algum tempo. Essa entrevistada está dizendo que o trabalho home office, o trabalho remoto, ele veio para ficar. Para quem vive em cidades grandes, em cidades maiores, talvez em capitais, em metrópoles, essa entrevistada ela diz que as pessoas elas vão fazer o máximo possível para morar mais perto do seu trabalho, para que a locomoção ela possa ser feita a pé, evitando o transporte público e grandes aglomerações. A gente acabou de ver isso na semana passada, a confusão que deu em um dos estados aqui do nosso país. Outra antecipação que essa pandemia está trazendo é o sistema de compra, essa ideia do shopping streaming, comprar pela internet. Não sei se você viu, mas circulou pela internet um post que, se for real, é muito entristecedor. O que acontece com lojas com 40 dias de ar-condicionado desligado, produtos mofados, produtos estragados? A pandemia está antecipando uma mudança importante para os comércios. A busca por novos conhecimentos, e a ideia aqui não é apenas de fazer atualização, a ideia é de se preparar para o novo, de conhecer novas coisas.
E antes de ler essa entrevista, na semana passada eu tive uma conversa muito legal sobre aquaponia. Talvez você esteja se perguntando o que é isso, eu nunca ouvi falar. Vale a pena a pesquisa, vale a pena entender o que é. A pandemia está antecipando isso, buscar novos conhecimentos e, finalmente, a educação à distância. Essa ideia da educação, de cursos feitos pela internet, que talvez a gente já até fazia um ou outro, mas agora aquela entrevistada ela diz que isso veio para ficar. Então esses dois pontos me chamaram bastante atenção. Essa ideia de um grande marco que muda o nosso tempo e essa ideia da pandemia, do coronavírus, antecipar algo que ainda iria demorar algum tempo para acontecer. De uma certa maneira, a gente pode dizer que isso também afeta várias outras áreas. Mas essa entrevista que eu li, ela termina com uma frase muito provocante. A entrevistada, Amy Webb, uma professora de estratégia de negócios da Universidade de Nova York, ela diz assim: temos uma escolha a fazer. Queremos confrontar crenças e fazer mudanças significativas para o futuro ou simplesmente preservar o status quo? Nós temos que fazer uma escolha. Nós precisamos confrontar crenças, valores. Nós precisamos fazer mudanças. Mas essas mudanças precisam ser significativas. Mas a grande questão é, nós vamos querer fazê-las ou nós vamos querer manter um status? Assim acontece também no livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías, ele é marcado por um forte evento, o evento que ocorre no capítulo 36, 37, 38 e 39 do livro. Nesses capítulos, nós nos deparamos com a história do rei Ezequias. Essa história ela também está narrada no segundo livro dos reis, no capítulo 20, do verso 1 a 11. A história do rei Ezequias é aquela onde o profeta Isaías chega para dar a notícia a ele que ele vai morrer. Esse rei, ele ora e após orar, Deus decide dar a ele mais 15 anos de vida. Mas esses 15 anos vêm com uma recomendação: coloque a sua casa em ordem. Coloque a sua casa em ordem. Esse grande evento que se passa na vida de um rei marca a transição do livro de Isaías. O livro agora ele não vai mais falar sobre os pecados de Israel. Isaías não vai mais somente acusar Israel. Mas Isaías ele vai agora mostrar para Israel o que vai acontecer no futuro, como as coisas acontecerão, como Israel vai se reorganizar, o que vai acontecer com Israel, para onde Israel será levado. E então, na segunda parte do livro de Isaías, que vai do capítulo 40 até o capítulo 66, essa parte agora começa a ser esse antecipador de mudanças, um antecipador de futuro. Olhando para isso, eu não sei se acontece com você quando você pensa no futuro, quando nós falamos sobre o que vai acontecer, o que vem pela frente. No meu caso, eu fico com um frio na barriga. No meu caso, honestamente, eu tenho medo. Eu tenho medo do futuro, eu tenho medo do que vai acontecer, eu tenho medo do que vem pela frente. Então, durante essa semana, eu olhei para o livro de Isaías e o livro me reorientou. E eu quero dividir com vocês alguns textos do livro de Isaías. Isaías capítulo 40, do verso 12 até 14. Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que o instruam a respeito do que é bom?
Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Esse texto demonstra, apresenta Deus como Criador de todas as coisas, alguém que não precisa de conselho. Ainda no capítulo 40, no verso 25 e 26, nós lemos: a quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome. Por causa de seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Quando passei por esse texto, eu lembrei de uma música que nós cantamos, a música Eu Também, da Hillsong. Nessa música, em uma parte dela, nós cantamos assim: e ao teu falar, a 100 bilhões de estrelas brilho dás. Planetas nascem com o teu soprar. Se as estrelas te adoram, eu também. Isaías 40, 26 a 31, o texto ainda vai dizer assim para nós: ó Jacó, como podes dizer que o Senhor não vês o que passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com os seus direitos? Você não ouviu, não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Dá forças ao cansado e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam e ficam exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Esse é o Deus de Israel, esse é o Deus que está cuidando da nação, é esse o Deus que está levando Israel para uma situação no futuro, um futuro que ainda não aconteceu. No capítulo 41, no verso 10, esse Deus que vai levar Israel para o cativeiro na Babilônia, ele diz assim: não tenham medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Eles daqui a pouco serão levados para uma terra estranha, para um outro lugar, serão escravizados. Eles entrarão numa quarentena de 70 anos e Deus está dizendo para eles: não tenha medo. Eu estarei com vocês, não desanime, eu continuarei sendo Deus de vocês, eu vou fortalecer vocês, eu vou ajudá-los. Ainda no capítulo 42, no verso 10, nós lemos assim: cantem um novo cântico ao Senhor. Prestem bastante atenção nesse texto, ele é muito propício a nós. Cantem um novo cântico ao Senhor, cantem seu louvor, desde os confins da terra. Cantem vocês que navegam pelos mares. Cantem todos vocês que moram em litorais distantes. Tudo a ver comigo e com você. Cantem. Cantem, povo de Macaé, queridos da Rede, amigos que estão nos acompanhando. O Deus que está permitindo que a gente viva em quarentena por esses dias está dizendo para nós: eu estou com vocês. Cantem. Cantem, eu não esqueci de vocês, eu não estou desprezando vocês. Capítulo 43, verso 2: quando passar por águas profundas, estarei a seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Obviamente, esse texto demonstra a grandeza de Deus, o seu poder sobre todos os elementos. Não é um texto para que eu e você tentemos a Deus, não é um texto para que eu e você coloquemos Deus à prova, mas é um texto que está revelando que Deus, ele é Senhor de todas as coisas. Capítulo 43, do verso 15 a 19, o texto diz: eu sou o Senhor, seu santo, Criador e Rei de Israel. Eu sou o Senhor que abriu uma passagem no meio das águas, um caminho seco pelo mar.
Chamei o exército poderoso do Egito com seus carros e cavalos. Eu os submergi nas ondas e eles se afogaram. Sua vida se apagou como um pavio fumegante. O Deus do Êxodo, o Deus que abre o mar, é o Deus que estava com Israel, é o Deus que está conosco. Mas ainda nesse texto ele diz assim: esqueçam de tudo isso, esqueçam do mar, esqueça que vocês atravessaram por terra seca, esqueça essa parte da história de Israel, esqueçam tudo isso, porque nada disso é comparado com o que vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Isso daqui nos remete ao Novo Testamento, com João Batista anunciando que o Messias viria, que o Cristo viria. Isso daqui nos remete à chegada de Jesus. Isso daqui nos remete àquilo de tão grande, tão maravilhoso que Deus fez por nós, enviando Jesus para pagar o preço pelo nosso pecado. Ainda no capítulo 44, do verso 6 a 8, nós lemos assim: assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e o último, não há outro Deus. Quem é semelhante a mim? Que se apresente à minha frente, que faça o que eu fiz desde os tempos antigos, quando estabeleci um povo e anunciei seu futuro. Não tremam, não tenham medo. Acaso não lhes anunciei meus propósitos há muito tempo? Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não. Não há nenhuma outra rocha, nenhum sequer. Capítulo 44, verso 24. Assim diz o Senhor, seu Redentor e Criador: eu sou o Senhor que fiz todas as coisas. Sozinho estendi os céus. Quem estava comigo quando criei a terra? Capítulo 45, verso 12. Eu fiz a terra e criei os seres humanos para nela habitarem. Com minhas mãos estendi os céus, e todas as estrelas estão às minhas ordens. No capítulo 46, verso 9 e 10, o texto nos apresenta Deus da seguinte forma: lembre-se do que fiz no passado, pois somente eu sou Deus. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Atenção, só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Como eu disse para vocês, eu gostei demais da entrevista que eu li. Eu gostei demais da análise daquela futurista, daquela estrategista de negócios. Eu achei muito interessante. Achei muito legal a maneira como ela antecipa o futuro em termos de pensarmos a sociedade, de pensarmos em negócios. Gostei demais, mas eu me deparo com um texto desse onde o Senhor diz para mim e para você: somente eu posso dizer o que vai acontecer no futuro. Todos os planos de Deus se cumprirão, pois Ele faz tudo o que deseja. Isaías, capítulo 46, verso 9 e 10. E no capítulo 47, nós lemos: nosso Redentor, cujo nome é Senhor dos Exércitos, é o Santo de Israel. E aí então, no capítulo 48, no verso 17, nós lemos assim: assim diz o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, seu Deus, que lhe ensina o que é bom e o conduz pelo caminho que deve seguir. O Deus de Israel é o Deus que as Escrituras vão dizer para mim e para você que ele não muda. O Deus de Israel é o Deus a quem servimos. Esse Deus maravilhoso, grandioso, majestoso,
é o Deus que está dizendo que Ele não apenas se importa conosco, mas Ele também nos ensina o que é bom. É Ele quem nos conduz pelo caminho que nós devemos andar, o caminho pelo qual nós devemos seguir. Eu acabei de ler para nós aqui 28 versículos. 28 versículos que estão nesse grande bloco do capítulo 40 até o capítulo 48. Mas, na verdade, esses 9 capítulos, eles são compostos por 216 versos. 115 deles, mais do que a metade, ressaltam a grandeza e a majestade de Deus. Isso deve chamar a nossa atenção. Em um bloco de 9 capítulos, com 216 versos, 115 desses versos estão ressaltando a grandeza e a majestade do Deus que nós servimos. Expressões como as que vimos nesses versos, o Santo de Israel, aparece por 25 vezes e essa ideia de santo parece ter ficado impressa na mente e no coração de Isaías. Essa ideia da santidade de Deus, ela aparece na história de Isaías, lá no capítulo 6 do livro, quando ele é comissionado para ser um profeta e ele ouve então os serafins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a sua glória enche toda a terra está cheia da sua glória, e isso agora está marcando todo o livro. Expressões como o Senhor dos Exércitos, que vimos nos textos que nós lemos, aparece no livro 60 vezes. Expressões como o Redentor de Israel, aquele que compra e liberta, aquele que redime todas as coisas, aparece por 13 vezes no livro. Santo de Israel, o Deus de Israel, o Deus dos Exércitos, o Redentor de Israel. Tudo isso nos chama atenção para o fato de que santidade e poder se complementam. A santidade e o poder de Deus se encaixam. A majestade de Deus é perfeita. A majestade de Deus é o ponto comum nos versos que a gente acabou de ler. A majestade de Deus, a grandeza de Deus é a razão para que eu e você não desistamos. O fundamento para que a gente fique firme é a majestade de Deus, é a grandeza de Deus. O Dr. Packer, eu já mencionei essa frase em alguma outra mensagem, ele diz que o instinto cristão de confiança, e adoração é poderosamente estimulado pelo conhecimento da grandeza de Deus. Dificilmente eu e você vamos experimentar de calma na nossa alma se não prestarmos atenção na grandeza e na majestade de Deus. O instinto cristão de confiança e adoração é poderosamente estimulado pelo conhecimento da grandeza de Deus. O Dr. Packer ainda vai dizer para nós que Deus, Ele nos tem nas suas mãos. Deus segura esse universo, Ele segura a terra, Ele segura cada um de nós nas suas mãos, mas eu e você, nós, nunca o teremos nas nossas mãos, porque as nossas mãos são pequenas. Deus é grande, Ele é majestoso. Nenhum de nós, todos nós juntos, não teríamos condições de segurá-lo nas nossas mãos. Ele ainda diz que Deus é como nós, Ele é pessoal, Ele se dá ao relacionamento. Por meio de Jesus, eu e você podemos nos relacionar com Deus. Ele abriu esse caminho para nós, Ele é pessoal, Deus é pessoal, Ele é como nós. Mas, ao mesmo tempo, Ele é diferente de nós, porque Ele é grande, Ele é majestoso. Portanto, queridos, nessa reflexão dessa noite, eu quero encerrá-la e eu quero deixar uma recomendação e 2 verdades que devemos nos lembrar. Uma única recomendação
e duas verdades que não podem escapar da nossa mente. A recomendação que eu quero deixar para todos nós nessa noite é a recomendação: corrija a sua concepção a respeito de Deus. Isso mesmo, corrija a sua concepção a respeito de Deus. Tem um autor que tem me impactado por anos, o pastor Tozer, A.W. Tozer. Ele diz que se a nossa concepção de Deus, se ela for errada, se ela for torcida, todas as demais coisas da nossa vida serão torcidas também. Tem uma passagem interessante na vida de Lutero, quando ele tem que responder para Erasmo de Roterdã, a respeito de algo que ele estava propondo. Ele diz assim para Erasmo: Erasmo, as suas ideias a respeito de Deus são muito humanas. Nós precisamos corrigir o nosso conceito a respeito de Deus, a respeito da grandeza de Deus, a respeito da majestade de Deus. No texto que nós lemos, o texto oferece para nós uma ideia muito prática, e eu quero sugerir a você que assim que terminar o nosso culto nessa noite, que você coloque essa ideia em prática. No capítulo 40, no verso 26, tem uma expressão que diz assim: olhem para os céus. Olhem para os céus. Quando terminar o nosso culto, sai na sua sacada, sai no seu quintal, ou talvez olhe da sua janela, olhe para os céus. Você vai ver estrelas. Talvez você consiga identificar uma ou outra, mas você não é capaz de saber sobre todas. Olhe para os céus e perceba a grandeza de Deus. Perceba que Ele é como eu e você, pessoal, mas ao mesmo tempo Ele é grande, Ele é majestoso. Perceba a grandeza de Deus, corrija a sua concepção a respeito de Deus. Essa é a recomendação dessa noite. Mas eu também quero que nós lembremos de duas verdades importantes, verdades que não podem escapar da nossa mente. A primeira verdade é: Deus nunca nos abandona. Deus nunca nos abandona. Ele não vai nos abandonar. Nós estamos em quarentena, mas Ele não nos abandonou. Nós gostamos de assistir um seriado aqui em casa, que é o seriado que chama Mágica para a Humanidade. Esse seriado, ele é um mágico e ele faz mágicas em todo o tempo e ele vai chamando a nossa atenção para algumas coisas. O nome desse mágico é Justin. E no episódio 5 da terceira temporada, ele aborda algumas pessoas na rua e ele diz o seguinte para as pessoas: eu queria que você fizesse uma pergunta para alguém famoso que talvez já esteja morto. E as pessoas mencionam o nome de alguém, elas fazem uma pergunta e ele dá uma resposta, como se fosse aquela pessoa respondendo. Uma daquelas pessoas abordadas na rua, ela diz para ele que ela quer fazer uma pergunta para Deus. E a pergunta que ela quer fazer para Deus é: o que fazer a respeito do aquecimento global? E então, quando ele vira uma placa, a placa diz assim: resposta automática, escritório está vazio. E aquela moça reage: mas como? A pergunta é muito importante. E ele diz assim para a moça: é que nós estamos sós. Nós fomos abandonados. Isso não é verdade. Deus não nos abandona. Ele nunca nos abandonou e Ele nunca vai nos abandonar. No capítulo 40, no verso 27 que lemos, o texto bíblico diz assim: como pode dizer Israel, como pode dizer Jacó, que o Senhor não vê o que passa? Como pode Israel, como pode Jacó dizer que Deus não se importa? O nosso Deus é um Deus que se importa. O nosso Deus é o Deus que vê todas as coisas. Ele sabe o que nós estamos passando. Nós não fomos e não seremos abandonados por Deus. E a grande prova disso é o Senhor Deus ter nos enviado Jesus Cristo para morrer no nosso lugar,
para pagar o preço pelos nossos pecados, para nos reconectar novamente com Deus. Essa é uma verdade que eu e você não podemos nos esquecer. Deus nunca nos abandona, Ele jamais nos abandonará. E a segunda verdade, verdade para lembrarmos e não nos esquecermos, é: Deus não desanima. Eu e você nos cansamos. Como vimos na semana passada, eu e você experimentamos momentos de desânimo. Até ficamos desanimados. Nós ficamos cansados. Mas Deus não. Ele não se cansa. Ele não desanima. Cabe a mim e a você, a nossa parte é confiarmos nele. No capítulo 40, no verso 28, nós lemos que Deus nunca perde as forças, Deus nunca se cansa. Portanto, queridos, nessa noite eu quero dizer a você que diante das Escrituras, diante desse Deus, eu e você somos encorajados, nós somos orientados, nós somos motivados a repensarmos, a corrigirmos a nossa concepção de Deus. Eu e você somos desafiados nessa noite a mantermos diante dos nossos olhos duas grandes verdades. Deus nunca nos abandona, Deus não desanima. Que Deus te abençoe e que nessa nova semana você seja movido por esse Deus, Criador de todas as coisas, dos céus e da terra, de cada uma das estrelas. Que nessa nova semana você seja conduzido por esse Deus que sabe o seu nome, que sabe o que você experimenta, o que você passa. Que nessa semana você experimente da presença desse Deus presente. Você não foi esquecido, você não foi abandonado, Ele está com você, Ele vai te acompanhar. Que nessa semana você seja conduzido por esse Deus que nunca desanima, que nunca se enfraquece. Que Ele te abençoe e que você experimente de tudo que Ele reservou para você nessa nova semana. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti. Nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo pode se realizar. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti. Nada é impossível,